Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus, porque temos esta oportunidade de meditarmos na palavra. E hoje não vai ser diferente. Nós vamos ler, meditar um pouquinho, as instruções que o próprio Jesus falou, aquilo que ele viveu, como ele amava as pessoas, amava as almas perdidas. Então, curva a sua cabeça, nós vamos orar, pedindo a ele que fale conosco também nesta noite. Senhor, muito obrigado por este momento tão especial que o Senhor está nos concedendo, que teu Espírito Santo fale com cada um que está me vendo, me ouvindo, e que esta palavra que nós vamos ler, Senhor, possa tocar nos corações, em cada coração, porque é a tua palavra. Te agradecemos por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amor pelas almas perdidas. A gente tem amor por muitas coisas nesse mundo, né? A gente ama a esposa, o esposo, os filhos, as pessoas que são mais allegadas, parentes, colegas também, que a gente tem uma afinidade maior, a gente gosta de estar perto deles, a gente ama muitos deles, mas e para uma alma perdida? Aquele que ainda não teve um encontro com Deus, que não sabe o futuro da sua alma, como ocorrerá. Nós sabemos que após a morte nós temos uma eternidade. E essas pessoas que não têm noção, né, achando que tudo termina aqui nessa terra, tudo aquilo que a gente faz, a gente paga aqui mesmo e acaba tudo aquilo. Seria muito simples, né? E a sepultura e tudo estaria encerrado. Mas a Bíblia fala, o Senhor mostra claramente que o nosso corpo é um templo material, é um corpo material, né? E nós temos um espírito que é eterno. Enquanto esse espírito está nesse corpo, nós temos vida. Quando esse espírito sai deste corpo, esse corpo desce ao pó que deu, que é a terra, né? Nós fomos formados do pó da terra e vamos voltar para o pó da terra. Mas o espírito, que é eterno, esse tem uma eternidade, esse tem algo que nós vamos sentenciar o nosso espírito aqui nessa terra. Trabalhando em vida, podemos sentenciar o nosso espírito. Então, muitos não têm essa noção, que após a morte há a vida, e aí que começa uma eternidade. E se nós temos o conhecimento da palavra de Deus, do grande amor que Deus teve por nós em mandar o seu Filho, e se nós o reconhecermos como Senhor e Salvador, nós estamos garantindo a nossa eternidade, no dia da nossa morte. Um dia nós vamos partir, ninguém quer partir, ninguém quer sair, né, dessa terra, desse corpo, mas o tempo vai passando, 70, 80, 90 anos, quando muitos chegam a 100 anos, já estão bem cansados, mas vão partir. E aí, após a morte, esta é a grande indagação. O que vai acontecer após a morte? Quem não tem a garantia da salvação, algo terrível os aguarda, que é o inferno. Só tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. E Jesus, quando ele esteve aqui, né, se esvaziando da sua glória, vindo aqui, se fazendo homem, mas não perdendo a essência de Deus, padeceu por nós. E ele olhava aquelas multidões. As multidões, ele gastava tempo com pessoas, ele individualmente conversava com pessoas, e onde ele estava, multidões estavam. Ele olhava aquelas multidões com amor, já com compaixão. Quando a gente tem amor por alguma coisa, a gente dá valor naquilo, né? Se você conquistou alguma coisa, um bem material, um bem físico, é algo, né, perecível. Mas uma alma, quanto que não vale uma alma para o Senhor Jesus? E nós temos que ter esse mesmo sentimento que o Senhor teve, de olhar as multidões com compaixão, com amor. Eu estava meditando nessa palavra, eu queria que você abrisse, ou se não puder abrir, anote, para você ler com mais calma depois. Está lá em Mateus 9, de 35 a 38. Então vamos acompanhar essa leitura. São poucos os trabalhadores, ou a seara, em outras versões, a seara e os ceifeiros, né? Então vamos ver aquilo que Jesus presenciou e o que ele fazia quando ele estava aqui na terra. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita, ou a seara, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, ou da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Então é muito importante, quando ele via aquela multidão perdida, sem esperança, desesperada, aflita. E há uma coisa comum nos dias de hoje. É comum nós presenciarmos pessoas perdidas, pessoas sem esperança, pessoas desanimadas, pessoas
já sem nenhum ânimo, nenhum vigor, nenhuma esperança para construir um futuro. E elas estavam perdidas, porque não tinha alguém que as conduzisse para o reino dos céus. E quando Jesus via aquilo, ele passava nas aldeias, ensinando nas sinagogas, ensinando sobre o reino celestial, e ele via aquelas almas perdidas. E o que me dá que me chama muita atenção aqui, ele via as multidões e tinha compaixão por elas, compaixão por elas. Sabe, quando a gente ama, né, sabendo, e ele, mais do que todos, né, mais do que ninguém, sabia o que é que aguardava cada uma delas. Então ele via aquelas pessoas com compaixão, né, com preocupação, para que elas tivessem a oportunidade de tomar uma decisão. Veja, ele não pôde obrigar, ele não obrigou na época em que ele esteve aqui como homem, ele não obriga ninguém hoje a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, como esperança para uma eternidade. Mas ele se preocupa com o nosso futuro. Ele nos deu a livre escolha, livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que queremos e ele respeita a nossa decisão. Muitos hoje querem, né, tirar a escolha, a liberdade das pessoas. Hoje está muito comum as pessoas não terem liberdade para se expressar, para falar. Mas Jesus, ele deixava as pessoas escolherem. E ele estava pregando aqui a vinda de um reino futuro, né? O reino celestial. Então é muito importante nós entendermos que temos que ter ou esta mesma preocupação, este amor pelas almas perdidas. Nós só iremos fazer a vontade de Deus quando a gente tiver a preocupação como Jesus teve das almas perdidas. Porque às vezes a gente não está nem aí, olha, eu já aceitei Jesus, eu já tenho a minha vida com Deus, já tenho certeza da minha salvação, e as pessoas que se virem, cada um escolha o que quiser. As pessoas estão sem noção, sem entendimento para saber que algo terrível pode acontecer se elas perecerem, morrerem sem a salvação. Então, esta compaixão que Jesus tinha pelas almas, pelas vidas perdidas, é isso que eu queria despertar em você hoje à noite, para que você pense naquelas pessoas que convivem com você até dentro da sua casa. Será que talvez estejam resistentes? Talvez você tenha falado, tenha convidado, tenha mostrado o amor de Deus muitas vezes. A tua vida está falando fortemente para elas, porque elas estão vendo em você uma mudança de vida. Mas tenha compaixão. Não desista delas. Lute por elas. Ore por elas. Clame a Deus por elas. Porque quando a pessoa morrer, o tempo da oportunidade de salvação é hoje. Uma coisa que me preocupa muito, quando você ouve noticiários, né, pessoas famosas, cantores, jogadores, artistas, que morrem, tão famosas aqui nessa terra. É aquilo que sempre vem na minha mente. Aonde eles estão agora, depois da morte? Para onde a alma deles foram? Não, olha, eles vão ser lembrados, né? Eternamente? Não creio, não. Eles vão ser lembrados por um tempo, por um ano, 2, uma década. Talvez fiquem na história, registrados, como nós temos aqui, grandes reformadores, grandes pessoas de nome que deixaram a marca na história, né? E vão ficar, mas e a alma deles? E a eternidade deles? Porque isso aqui tudo passa, né? Passa uma geração que conhecia a outra, nem ouviu falar, e perde-se o conhecimento daquilo, dos feitos que aquela pessoa fez. Mas a eternidade não, a eternidade está lá para ser usufruída. Então, nós que estamos com esta sabedoria que Deus nos deu, de sabermos que temos que lutar pela nossa eternidade. Então, lutar aqui na terra, fazer o máximo que pudermos para o Senhor, para ganharmos galardões, são recompensas, são prêmios que o Senhor tem para cada um de nós. Então, é importante amarmos as almas como o Senhor amava, como o Senhor amava. Está lá no 37, 38. Então disse aos seus discípulos: a seara, a colheita é grande, realmente é grande, mas poucos os ceifeiros, são poucos aqueles que trabalham, são poucos aqueles que estão interessados em fazer algo para a obra do Senhor. É isso que ele chamava a atenção. Quantas pessoas hoje você conhece que estão com dedicação, que estão com vontade de realmente ouvir o problema do outro, falar do amor de Deus para outras pessoas? Então, aqui Jesus mesmo estava falando aos seus discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores, mande ceifeiros para a colheita, porque os campos estão prontos para serem colhidos.
colhidos. As pessoas estão aí dispostas, né, para ouvir a verdade. Estão perdidas, estão desesperadas. Quando você tem a oportunidade de falar do grande amor de Deus para elas, fale, porque não será perdido de forma nenhuma. E o que adianta a gente lutar aqui nesta terra, conquistar as coisas, como fala lá em Mateus 16, 26, né? Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? As pessoas estão muito preocupadas nas coisas materiais. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que eu estou falando que a alma é eterna, não morre. Após esta morte, nós vamos começar uma eternidade. Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Não há preço, não há valor monetário que possa pagar o preço da sua alma, porque o preço já foi pago. Jesus Cristo já morreu por você, já morreu derramando seu sangue naquela cruz, cravando ali na cruz os nossos pecados, toda a cédula contrária a nós foi cravada. Então, não há preço monetário, né? Coisas materiais que possam pagar o preço da sua alma. Você é muito valioso. O Senhor realmente ele te dá valor porque ele te formou a sua imagem e semelhança, a imagem e semelhança dele, e ele soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então esse fôlego de vida é muito importante você saber que ele é eterno e que um dia nós estaremos com o Senhor na eternidade. A escolha é nossa de fazermos aquilo que o Senhor espera que a gente faça, trabalhando a seara, aqueles campos verdejantes prontos para colher. Você pode imaginar um produtor plantou toda a semente, né? Seja qual for o fruto, sei lá, se é um vinhedo, né? Uma macieira, seja qual for o fruto. Você pode imaginar aquelas árvores carregadas de frutas para serem colhidas, mas não tem ninguém para colher, não tem ninguém para fazer esse trabalho de ir lá colher o fruto, guardar, armazenar para alimentar outras pessoas. E aquele fruto ele vai apodrecer e vai se perder. É isso que Jesus via, aquelas almas sendo preparadas para ouvir a palavra, para serem arrebanhadas para o reino de Deus. Era isso que era a preocupação de Jesus, o amor, a compaixão que ele tinha pelas almas. E só esse Jesus tem o poder para nos perdoar, né, para nos limpar de toda impureza. Está lá no Salmo 103, muito conhecido, e a gente até cantou hoje cedo na igreja, o Salmo 103, versículo 3 e 4 e de 8 a 14 também. Eu vou ler esse trechinho aqui, que é muito conhecido, mas eu amo este salmo, porque é que ele expressa o grande amor de Deus. Ele diz assim: é ele que perdoa, o Senhor Jesus que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Ele que tem o poder para isso. A obra que ele fez na cruz foi suficiente. Quem redime a tua vida da perdição, ele tira da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. É ele que tem paciência, tem um longo ânimo para nos aguentar, né? Para nos ouvir. Quantas vezes a gente ora pedindo, clamando, e ele tem essa longanimidade, ele é misericordioso, ele é benigno para nos ouvir. Ele também não repreende perpetuamente, nós somos pecadores. Imagina se o Senhor fosse retribuir a cada um de nós a medida do nosso merecimento. Pô, você peca aqui, você peca ali, eu peco aqui, eu peco lá também, e a gente pede perdão. Imagina se o Senhor não tivesse feito aquela obra maravilhosa que através do seu sangue os nossos pecados são perdoados quando nós confessamos a Ele. Então, Ele é misericordioso, Ele que redime a tua vida da perdição, Ele tira da perdição, Ele dá oportunidade de escolha. Nem para sempre Ele conserva também a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Imagina se fosse realmente letra por letra, né? Pedra por pedra, se nós fôssemos castigados de acordo com aquilo que nós merecemos. Ele não faz isso, ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e ele lembra-se que nós somos pó. Ele conhece, ele que nos formou do pó da terra, soprou em nós o fôlego da vida. Então ele não nos tratou segundo os nossos pecados, segundo aquilo que nós de fato merecíamos, e nem retribuiu segundo as nossas iniquidades, as nossas fraquezas, as nossas transgressões. Quando a gente pede perdão, grande amor de Deus vem sobre nós. Então, como um pai se compadece de um filho, qual pai que não perdoa o filho? O filho pisa na bola, o pai recomenda, não faça isso, não faça aquilo, para o teu bem. E o filho vai e faz. E o pai ainda
sempre está disposto a perdoar, disposto a orientar aquele filho, para que aquele filho não caia novamente no mesmo pecado, no mesmo erro. Assim é Deus conosco, sempre dando oportunidade para que a gente tenha a possibilidade de se reerguer, e Ele estende as mãos. Então Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, conhece, né, a natureza humana, sabe que somos falhos, mas Ele quer, né, de nós esse reconhecimento que a graça, o amor vem dEle, e é Ele que pode nos fortalecer, nos perdoar. Lá no 103, de 15 a 18, ele fala, porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. É assim a vida humana. A gente fala aí de 10 anos, quando a gente começa a lembrar, já se passaram 10 anos, 20, 30, 40, os mais experientes, 50, 60 anos. Nossa, como que passou? Assim é a vida do homem, ela passa como uma erva, né? De manhã ela está lá, floresce, logo à tarde bate o vento e ela se desvanece, ela cessa a sua vida, seca. Assim é a vida do homem. E muitas vezes a gente gasta toda a nossa energia, todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, tentando construir alguma coisa para aquilo que é passageiro. Mas aquilo que é eterno, que é a vida eterna, que é sentenciar o nosso espírito para a eternidade, ou seja, buscar ao Senhor, reconhecê-lo como Senhor e Salvador, nos alimentarmos da palavra, termos uma comunhão com os nossos irmãos, crescermos espiritualmente a cada dia, porque estou semeando para um futuro. A gente não se preocupa, a gente se preocupa só com aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que acaba logo, mas assim é o ser humano. Mas quando ele tem a visão espiritual de saber que a vida não termina, que a vida não cessa só aqui nesta terra, aliás, termina aqui, é aí que começa a eternidade, a gente vai começar a olhar para as pessoas com compaixão, como Jesus olhava para aquelas multidões, com compaixão, com amor, com preocupação, sabendo que elas estavam perdidas, estavam sem nenhuma informação, sem nenhuma segurança, vagando por este mundo aqui perdidos. Você conhece pessoas assim? Que estão perdidas, acordam de manhã sem noção das coisas, porque já estão totalmente desanimadas, totalmente sem esperança alguma. O mundo está assim, e a gente vê que cada vez mais as coisas estão complicando, cada vez mais a angústia, a tristeza toma conta dos corações. Mas nós temos a solução, que é Jesus. Ele que perdoa as nossas falhas, as nossas iniquidades, Ele que nos levanta, Ele que nos segura pela mão. Então vamos buscá-lo, vamos servi-lo, vamos fazer aquilo que Ele espera de cada um de nós. Olhe para as almas perdidas com compaixão. Este mesmo amor que Jesus tinha, é isso que nós devemos ter. Mas a misericórdia do Senhor, está aqui, né, no Salmo 103, de 15 a 18, mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. Muito gostoso, né? A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, não tem fim. Aliás, outra passagem fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são os motivos de nós não sermos consumidos. Cada manhã você tem a misericórdia do Senhor. Cada manhã você tem a força que vem do Senhor para você lutar por mais um dia, por mais uma semana, por mais um mês, para permanecer fiel, não olhar para as coisas que estão acontecendo nesse mundo, que desanimam mesmo, que deixam a gente para baixo muitas vezes, mas olhar para as coisas reservadas para a eternidade que nós passaremos com o Senhor. Então, as misericórdias do Senhor, né, são de eternidade a eternidade, né, sobre aqueles que o temem, aqueles que o louvam, aqueles que reverenciam ao Senhor. E a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Gerações e gerações, a justiça do Senhor são garantidas, né? São sobre aqueles que o guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Então, tem aqui uma questão. Essas bênçãos podem nos alcançar se a gente realmente amar ao Senhor, guardar os seus mandamentos, fazer a sua vontade, lembrar que os seus mandamentos são colocados aqui na palavra para que a gente cumpra, para que a gente obedeça, para que a gente pratique a palavra. A gente lê a palavra, mas não é só ler para ter o conhecimento, é ler para praticar para o nosso próprio bem. Não é peso a gente cumprir aquilo que está na palavra. É maravilhoso quando a gente
cumpre aquilo, vem uma satisfação imensa no nosso coração e de saber que a bênção, a misericórdia do Senhor está sendo renovadas a cada manhã sobre a nossa vida. E no Isaías 55, 10 e 11, ele fala dois versículos preciosíssimos aqui. Ele diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra do Senhor não volta vazia. Ah, mas eu já falei tanto da palavra de Deus, eu já mostrei tantos versículos para as pessoas da minha família, as pessoas que eu conheço, que eu compartilho, já entreguei folhetinhos, eu já falei de Jesus, falei do amor de Deus, falei das minhas experiências. Parece que não entra na cabeça, não toca o coração. Não são as nossas palavras, de fato, que vão tocar o coração de ninguém. Mas faça a tua parte, porque aqui nós acabamos de ler, né? A palavra que sai da boca do Senhor, ou seja, aquilo que está registrado aqui, ela não volta vazia. Então, pode ser um versículo, pode ser uma parábola, uma história bíblica que você compartilhou com alguém. Você pensa na sua cabeça, eu também posso pensar na minha, olha, parece que não adiantou nada. Faça isso, comente e ore para aquela pessoa, regue esta semente que você lançou. Não é assim quando a gente planta uma semente na terra? Você vai lá, tira todos os espinhos, os matinhos, tira todos aqueles brotos que poderiam sufocar aquela semente, você tratou a terra, colocou a semente, tampou novamente a terra e vai lá e rega. Não é assim? Ou você só rega uma única vez e deixa para lá. Se é uma época de chuva, tudo bem, mas se é uma época como agora, que nós estamos chegando no inverno, que as chuvas vão ser mais esparsas, você tem que ir lá e regar a plantinha, regar aquela semente, aí ela vai começar a germinar, né? Aquela semente vai morrer, vai criar raízes e vai brotar, e daqui a pouco aparece na terra aquela mudinha que vai surgindo. Assim é a palavra. Você lançou a palavra, agora tem que regar. Ore, né? Se preocupe com a pessoa, converse com a pessoa, né? Você lembra daquilo que nós conversamos aquele dia assim? Então, eu tenho mais uma experiência para contar para você. Olha, Deus me deu um livramento. Olha que coisa que aconteceu comigo. Vai compartilhando, vai falando. Esta palavra, mencione versículos. Esta palavra não volta vazia. Não é a nossa autoridade, a nossa ousadia em falar. Nós não convencemos ninguém. Quem toca é o Espírito Santo. Ele vai lá no coração e toca. Ah, mas eu já falei tantas vezes. Não importa, vai fazendo a tua parte. Seja sábio, peça sabedoria ao Senhor para que Ele te oriente naquilo que você deve falar. Então a palavra, ela não volta vazia. O que nós temos que fazer é a nossa parte. Perdão, a nossa parte. A nossa parte nós temos que fazer e o Senhor espera isso de cada um de nós. Tem lá um trechinho muito interessante, está lá no Salmo 126, versículos 5 e 6, né? Aqui fala, 2 versículos, exatamente sobre isso que nós estamos falando, de lançar a semente, de falar com as pessoas, de fazer a nossa parte. Essa é a nossa parte. A parte do Senhor é tocar aquele coração, fazer com que aquele coração seja quebrantado, para que ele possa, aquele coração duro, seja amolecido, seja tocado e seja liberto, para que o Espírito Santo possa entrar, fazer morada e haver uma transformação de vida. Então está lá, Salmos 126, 5 e 6, fala assim: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Quantas vezes a gente semeia com lágrimas, com dores, né? Tanto sacrifício para levar a palavra de Deus para uma pessoa, para uma família, ou mesmo para os nossos próprios familiares. É doloroso porque eles debocham, eles não querem saber, eles caçoam, ridicularizam a gente, acham que somos fanáticos. Não, tudo tem a forma de falar com a sabedoria, com o discernimento que Deus te dá, né? Não feche as portas, seja sábio ao falar, mas fale com amor. E uma palavra bendita, né? Na hora certa, ela não vai voltar vazia, como nós lemos aqui. Então, muitos estão semeando com muita lágrimas, mas aqui a palavra fala: com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, vai ter frutos para você colher. É penoso, né? Trabalho não é fácil. Às vezes a gente
mesmo sendo ridicularizados, caluniados pelas pessoas, até deixado de lado. Quantas vezes me deixaram de lado porque sabia que eu não concordava com aqueles assuntos, com aqueles deboches, com aquelas anedotas sujas, e as pessoas te isolam mesmo, mas faça a tua parte, seja um exemplo para eles. E sempre que possível, fale do amor de Deus. Não tem outro assunto melhor do que falar do grande amor de Deus. Eu não sei como falar. Fala do amor de Deus. Fala como Ele te alcançou. Fala como você foi tocado. Fala aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Conta a sua experiência. Não precisa contar a experiência de outros. Se tiver também experiência de outras pessoas que convivem com você, que vocês compartilham, claro, pode compartilhar também, mas a sua experiência fala mais alto. Então, não deixe de falar, né? Muitos estão aí semeando na família com luta, outros trabalham para o Senhor e são mal compreendidos, são ridicularizados, como eu falei, mas temos a garantia do resultado, nós vamos trazer os nossos feixes, né? Você pode talvez achar que aquilo não surtiu efeito, mas certamente está produzindo uma mudança naquele coração. Paulo fala a Timóteo, está lá em 2 Timóteo 4, de 1 a 5, eu vou ler aqui, ele exortando Paulo, né? Paulo exortando Timóteo, um jovem que estava à frente de uma igreja, para também trabalhar, para falar, para não parar não deixar as oportunidades passarem, não perder as oportunidades. Ele fala assim: eu exorto solenemente que você deve pregar a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Todo tempo nós temos que estar preparados. Repreenda quem precisa ser repreendido, corrija quem precisa ser corrigido. Lembrando que Timóteo estava à frente de uma igreja. Exorte com toda a paciência e doutrina. Quando a gente vai exortar alguém, tem que ter paciência, que às vezes a pessoa não entende o porquê que a vida dela está daquele jeito. Tem que ter paciência para mostrar, olha, Deus quer o melhor para nós, mas se nós deixarmos de buscarmos ao Senhor, nós estaremos pela nossa própria conta. E Deus quer nos ajudar, Ele quer fazer parte. E às vezes a gente precisa, com paciência, mostrar para a pessoa que a situação que ela está, que ela se encontra, ela mesmo se colocou naquela situação. E Paulo estava falando a Timóteo, que era um jovem, mas que tinha a responsabilidade de pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Todo tempo esteja preparado, você não sabe quando as oportunidades Deus vai abrir. E ele fala aqui, olha, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nós estamos vivendo esse tempo. As pessoas não querem saber da verdade. A tua verdade não é a minha verdade, não é isso que eles falam? A verdade não é uma absoluta verdade, não. A verdade da palavra de Deus, essa é absoluta, não tem como trocar. Essa verdade aqui é absoluta. Narrativas são narrativas, mas a verdade, diz a palavra, né? Nada pode contra a verdade a não ser pela verdade, porque a verdade é clara, né? Está patente, está nua, está diante dos nossos olhos, está para quem quiser ver. Então, a verdade. E ele fala aqui, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pessoas não estão suportando de tantas mentiras, de tantas narrativas, de tantas falsidades que há no mundo, elas não querem saber. Elas querem ouvir somente aquilo que lhe agrada, aquilo que o coração deseja ouvir, né? Mas não é assim. Para repreender alguém, para corrigir alguém, para exortar alguém, tem que mostrar, às vezes, os pontos fracos, os pontos falhos para a pessoa corrigir. Eu quero ser corrigido quando eu erro, porque eu não quero permanecer no erro para amanhã ter as consequências graves, mas se eu for corrigido a tempo, eu não vou ter as consequências do meu erro. Eu posso ter por um tempo, pelo fato de não ter conhecimento suficiente, errar, mas depois que eu passo a ter um conhecimento correto das coisas, eu deixo de errar, deixo de colher consequências dramáticas, drásticas. Então é isso que Paulo estava falando, né? Olha, tem tempo de corrigir, de exortar com paciência, com toda a doutrina, em cima da palavra, mostrando na palavra o erro da pessoa. Ninguém gosta de ser corrigido, mas com amor você pode mostrar como Deus te ama, como Deus quer consertar a sua vida. Mas basta você desejar, querer consertar. Deus não pode fazer nada se nós não permitirmos que Ele faça. Lembrando que Ele respeita a sua decisão, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. E Paulo estava orientando aquele jovem, né? Então, pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, ou seja, para fábulas, para as coisas que não são verdadeiras, não querem ouvir a verdade.
E a gente, infelizmente, nos dias de hoje, a gente se depara com situações semelhantes a este caso que Paulo escreveu lá quase 2000 anos atrás e que nós estamos vendo nos nossos dias. Você, porém, Timóteo, Paulo falando, você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. Quantos sofrimentos? Faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Não deixe, não se desanime. Não é porque as pessoas não deram ouvidos, que não entenderam a sua preocupação, o seu amor, a sua compaixão por aquelas almas perdidas, que você vai parar. Não pare. Seja moderado, aguenta firme aí, porque a tua parte você está fazendo. E a parte de tocar o coração é o Espírito Santo que vai fazer. Então, que o Senhor possa te usar, aonde você estiver, as oportunidades que Ele abrir, que você possa ter esse tempo aproveitado aí na tua vida, testemunhando a tempo, a fora de tempo, falando, exortando, mostrando com paciência, dentro da palavra. Agora, para que a gente possa mostrar dentro da palavra, a gente tem que ter conhecimento dessa palavra. Como é que vem o conhecimento? Em ler a palavra, em buscar as verdades que estão aqui. Quantos problemas que a gente se depara, que a gente se perde, não sabe qual caminho a seguir, quando a gente pede, Senhor, fala comigo nesta palavra, e começa a ler. E ele vai, com certeza, através de um versículo, através de uma parábola, através de uma história bíblica, através de uma experiência do passado de alguém, ele vai revelar para você uma decisão que você talvez precisa tomar. Então, essa intimidade com a palavra tem que ser diária, é um alimento diário. Eu tomo café da manhã, almoço e janto diariamente, né? Tem um dia ou outro que, na correria da vida, a gente até, talvez não almoce aqui ou não jante ali, mas o dia a dia nós nos alimentamos para esse corpo ter a energia, a força suficiente. Não é diferente o Espírito. Se nós não nos alimentarmos da palavra do Senhor, mediante um problema, uma provação, nós vamos ficar desesperados. E quando vem um problema, é aí que você tem que buscar mais ao Senhor, é aí que você tem que se agarrar mais ao Senhor, é aí que você tem que dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. Muitos se desanimam, eu orei, agora aconteceu isso. Bom, Deus muitas vezes nos prova, Deus permite situações para saber como é que nós estamos, que tipo de cristão somos. Mediante um problema, vamos jogar a toalha, vamos abandonar o caminho do Senhor, vamos blasfemar e colher, infelizmente, as consequências disto? Claro que não. Nós vamos lutar, buscar no Senhor. Quando os problemas vêm, aí que eu tenho que buscar mais o Senhor. Porque os problemas servem para nos lapidar, nos aperfeiçoar perante aquilo que estamos passando. Então, o Senhor quer fazer parte da sua vida. Como Paulo falou a Timóteo, se esforce, esforce muito aí. Esteja atento das oportunidades que Deus certamente abrirá. Tenha amor pelas almas. Tenha compaixão pelas almas perdidas. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Curva a sua cabeça. Senhor, obrigado por esse momento de meditação. Trechos conhecidos, mas quando o Senhor olhava aquelas multidões, o Senhor via como eles estavam perdidos, como eles estavam desesperados. E o Senhor exercia ali a compaixão, tinha amor pelas almas. Se doou tanto por aquelas almas. Tantas almas foram resgatadas e salvas. E hoje não é diferente, Senhor. Nós temos a Tua palavra que nos exorta a termos forças no Senhor para persistirmos nesse caminho maravilhoso que é trilharmos até a Tua volta, porque breve, muito breve, o Senhor há de voltar. Esteja abençoando cada um que está me ouvindo, me vendo nesta noite, que o Teu Espírito Santo esteja fortalecendo a vida deles, dando uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana feliz, uma semana produtiva que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso aí em alguém que está perto de você. Deus abençoe. Boa semana.